Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Números, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade e hoje nós iremos ver 2 capítulos, tá? Não se preocupe, são 2 capítulos. Se a gente não conseguir, a gente vê só um. Mas a ideia é a gente ver os 2. Não, tão tranquilo. Sem pressa, né? Com calma. É, no ritmo das ondas, né? E o cristão, né? Ele nem segue a maré, né? Vai contra a maré. Ainda é mais devagar ainda, né? Amém? Não tô gostando do som desse microfone. Tá dando microfonia. Oi, oi, oi. Antes de mais nada, meus irmãos, eu queria que nós pudéssemos orar. Deixa só eu colocar aqui para poder me basear no estudo. Pronto. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, com toda a felicidade do nosso coração de podermos estar aqui, Pai. Ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais a respeito da Tua palavra. E isso é motivo de alegria, Senhor. Porque somos privilegiados por isso. Tantos há que gostariam de estar ouvindo e aprendendo a Tua palavra e não podem. E o Senhor nos deu essa graça. Nos deu esse privilégio. E eu quero agradecer e também, Senhor, te pedir que o Senhor nos abençoe, nos iluminando pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito Santo e bendito, que se faz presente aqui neste lugar, nos ilumine, nos dando a capacidade de compreender a Tua palavra. Que o mesmo Espírito Santo e bendito também prepare o nosso coração. Para que a Tua palavra, Senhor, que será ensinada nessa noite, ela encontre morada no solo do nosso coração. E para isso nós te rogamos que o Teu Espírito venha agir em nosso coração, como um agricultor que prepara o solo para receber a semente. Que o Teu Espírito prepare o nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Fala conosco por intermédio da Tua palavra e somente por meio da Tua palavra. Que ela nessa noite, assim como o Senhor sempre faz, que a Tua palavra seja anunciada e ensinada com toda fidelidade. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos fortalece, nos edifica pela Tua palavra, mas também nos transforma, nos molda, nos confronta. Tudo isso, ó Deus, por meio da palavra do Senhor. É isso que eu rogo, que eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos, deixa eu diminuir aqui, que tá voando as folhas. Senão eu não consigo. Amém. Bom, infelizmente, na semana passada a gente não teve slide, né? Meu computador resolveu não funcionar, mas a semana deu certo, né? E eu queria, como a gente sempre faz aqui, recapitular o capítulo anterior. E para isso, eu vou pedir a Rebeca que coloque aí um slide para a gente recapitular o capítulo anterior. Bota aí, Eve. Tu tem que ser assim, quando eu disser, antes de eu dizer, tu já bota. Hã? Não. Pode passar. Passe. Ah, opa, volta. Aí. Por que eu pedi para a gente recapitular a partir disso aqui?
Porque na semana passada a gente falou muito sobre o que cada família dos levitas iriam carregar do tabernáculo, né? Então, vocês lembram quais eram as famílias? Eram 3 filhos de Levi, que constituíam 3 famílias. Quem eram? Hã? Não, aí Eleazar é o filho de Arão. Coate, os coatitas, os meraritas, que é o Merari, filho de Levi, e os gersonitas. Então era Gerson, Coate e Merari, os 3 filhos de Levi. Então, esses 3 filhos de Levi constituíam a tribo de Levi. E desses 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, Arão e Moisés eram filhos de Coate, da tribo ou da família, na verdade, de Coate. Lembrando, hã? Não, não tem isso aqui não. Então, lembrando, esses eram os levitas, né? Essas 3 famílias, gersonitas, coatitas e meraritas. Eles eram levitas. Lembrando, nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Então, os sacerdotes, eles eram coatitas, porém, eram os filhos de Arão. Então, os outros coatitas não eram sacerdotes. Então, o que esses outros levitas faziam? E foi isso que a gente viu basicamente na semana passada. Então, para a gente aqui visualizar, por isso que eu pedi para colocar essa imagem, porque essa imagem é o tabernáculo, né? Essa parte de fora é o que a gente chama de átrio exterior, aonde fica o altar do sacrifício e a pia. E aquela cabaninha ali é o altar, ou melhor, o átrio interior. Na primeira parte, na frente, tem o lugar santo e lá atrás o santo do santo. Lembre-se disso? Passa a próxima imagem, Eva. Agora aí era bom, eu queria que vocês pudessem ver, mas infelizmente, lembrando, ó, essa parte de fora é aquela que eu mostrei lá na outra imagem e essa parte de dentro é aquela cabaninha. Deu para entender, né? Sim ou não? Então, vamos lá. Vocês lembram o que os coatitas levaram? Foi o que a gente viu na semana passada. O que eles carregavam, os coatitas? Não, os coatitas não. As coisas sagradas, né? Lembrem-se, Arão e os seus filhos entravam no tabernáculo, começavam a desmontar e eles enrolavam o quê? A arca, o candelabro, a mesa dos pães. E só depois que todos esses utensílios estavam enrolados, os coatitas chegavam e levavam. Certo? Então aqui embaixo, ó, é os coatitas. Aí tem ó, a mesa, o candelabro, o altar e tudo mais. Na parte de cima, lá em cima, são os meraritas. Os meraritas ficavam responsáveis por levar toda a estrutura de fora. Toda a estrutura de fora. E os gersonitas, eles ficavam responsáveis de levar a cobertura e a cortina da entrada. É porque tá muito pequeno e vocês não conseguem ver. Vai, dá zoom aí para ver como é que fica. E tudo isso aí. Pronto, aí já dá para ter uma ideia, né? Armações, os pilares, as bases eram carregadas pelos meraritas. Bota para cá, Eva. Aí, beleza. Aí, ó, a cortina do tabernáculo, o véu da porta, né? Tudo isso era carregado pelos gersonitas. Agora bota para cima, aqui embaixo. Aqui, ó, a mesa, o candelabro, o altar, o véu e a arca eram carregados pelos aqui, os meraritas, tá bom? Então, isso aqui foi para a gente recapitular o que nós vimos na semana passada. Vocês lembram disso?
Hã? O coatita, né? Eu falei merarita, né? Os coatitas. Então, os coatitas ficavam responsáveis pelos utensílios de dentro do átrio interior, os meraritas pela estrutura de fora, os gersonitas pela cobertura e pelo véu da entrada. Mais ou menos. Porque tinha umas colunas de madeira e umas bases de bronze. Então não era tão maneira assim, não. É. Pronto. O que mais que a gente viu? Isso. Os filhos de Arão iam fiscalizar esse pessoal. Quem eram os filhos de Arão? Eleazar. Eleazar e quem, irmãos? Hã? Itamar. Eleazar e Itamar. O que mais? Irmãos, é um estudo, tá? Então vocês têm que participar. O serviço começava com 30 anos e ia até os 50. Eu estou quase me aposentando. Se eu me aposentar por bem, Senhor. Com 50. O que mais que a gente aprendeu semana passada? Vamos já entrar no capítulo 5, tá? Escolha dos... Não, foi no capítulo 1. Foi no capítulo 1, foi. A contagem dos que iam ser, né, levados não, iam ser, fazer parte do exército. Seria um alistamento, né? Isso aí todas as vezes, quando eles armavam essas coisas, aí começavam a andar, né? Isso, exatamente. Aí quando Hã? A nuvem descia, enquanto ela permanecia lá, eles ficavam lá. Quando ela subia, eles desmontavam e partiam. É isso aí. Sim. É, exatamente. Muito bem, né? Vamos começar aqui o capítulo 5. É o seguinte, lembrando, os israelitas saíram da onde? Do Egito. A gente viu isso quando estávamos estudando o livro de Êxodo. Agora eles estão aonde? No deserto. Mais especificamente aonde? Vou dar uma dica: bezerro de ouro, tábuas da lei, no Sinai. Agora eles já estão se preparando para ir para onde? Para Canaã. Lembrando, como eu disse logo no começo do estudo, eles ainda não estão nos 40 anos que eles vão passar como castigo. Esses 40 anos, eles só começam a partir do capítulo 13, que é quando Moisés vai mandar os espias, os 10 espias voltam com relatório negativo, o povo começa a ficar incrédulo, aí Deus, essa geração não vai entrar, vão ficar aí no deserto até essa geração morrer. Então aqui eles ainda estão naquele período que eles saíram do Egito e estão indo para Canaã. Só que lembre-se do seguinte: quando eles estavam no Egito, o que mais eles faziam lá? Religiosamente falando. Aí é trabalho, eu estou falando religiosamente. Adoravam ídolos. Certo? Correto? Então, lembrando, todas essas leis que Deus está dando para o povo, eles estão desintoxicando, por assim dizer, dos ídolos. Eles vão chegar numa terra aonde essa terra já tem pessoas. Essas pessoas também adoram ídolos. Também cometem pecados. Também são pessoas que cometem impurezas. Quando eles chegarem lá, de uma certa maneira,
eles vão trazer juízo contra aquelas pessoas. Porque Deus vai tirar eles de lá justamente porque eles profanaram a terra com seus ídolos. Eles tornaram a terra impura por conta de tanta idolatria. Então, querendo ou não, eles estão indo para lá para purificar a terra. Vocês estão entendendo? Deus está mandando eles irem para Canaã. Quando chegarem em Canaã, expulsarem os povos idólatras e assim a terra seria purificada. Mas como é que um povo vai purificar a terra se esse povo não for purificado? Vocês estão entendendo? Então Deus está tratando isso com esse povo. E no capítulo 5 e 6, especificamente, Deus vai falar a respeito dessa purificação desse povo. Porque o povo está indo para Canaã e ele precisa chegar lá purificado. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas. Beca, baixa mais, está muito alto. Acho que por isso que está dando microfonia. Oi, som. Pronto. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que mandem todo leproso para fora do acampamento. E todo que sofre de fluxo e todo que está impuro por haver tocado em um morto. Mandarei para fora tanto homem como mulher, para que não contaminem seu acampamento no meio do qual eu habito. Então Deus, ele vai começar aqui esse processo de purificação. E ele começa aqui, falando dessa purificação. Ele não está apenas falando, e ele começa, na verdade, falando dessa impureza de dentro. Então, ele vai tratar basicamente de dois tipos de impureza. Uma impureza interna, que vem de dentro para fora. Uma impureza externa, que vem de fora para dentro. Uma impureza voluntária, aquela que você pratica. E uma involuntária, aquela que é errada, mas você faz sem querer. Por exemplo, ele vai até dar um exemplo aqui sobre a questão do morto. E vamos supor, quem tocar num morto está impuro. E se a pessoa morrer nos seus braços? É involuntário. Mas mesmo sendo involuntário, você ficou impuro. Então, a impureza voluntária, a impureza involuntária, a impureza de dentro e a impureza de fora. E quando se trata de impureza, coloque aqui dentro desse pacote o pecado. Ok? Coisas pecaminosas. Então ele começa aqui falando de uma impureza interna. Qual é a impureza interna? Tirem do acampamento todo. Leia o versículo aí. Leproso. A gente precisa entender uma coisa. Na verdade, eu vou pedir que você abra lá em Levítico capítulo 13. Lembrando, eu falei isso no começo do estudo. A gente vai sempre estar em paralelo com o livro de Levítico, porque quando se tratar de leis aqui, a gente vai para lá. Ok? Então, Levítico 13. Vale salientar uma coisa muito importante. A palavra aqui descrita como lepra, ela pode ser usada para qualquer doença na pele, não necessariamente a lepra propriamente dita. Por exemplo, um exemplo. A pessoa tem uma, eu não sei como é o nome técnico, tá? Eu vou falar o nome popular, uma impinja. Isso seria descrito como lepra. A pessoa tem sarnas no corpo.
seria descrito como lepra. Então a palavra lepra aqui, ela estaria descrevendo toda e qualquer doença na pele, certo? Tem micose, né? Coceira, rabujo. Aí foi só para vocês despertar, vocês estão muito calados. Hã? É. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, a palavra lepra, ela descreveria qualquer doença na pele, incluindo a própria lepra. Por isso que é importante a gente falar isso, por quê? Porque quando a gente fala aqui no capítulo 13, 14 e 15 do livro de Levítico, ele vai tratar de lepra. Ele vai tratar de todas essas doenças da pele. Aí você pode confundir, porque às vezes ele diz assim, olha, se a pessoa tiver lepra, e aí não for muito profundo, for mais escuro, ela não está impura. Aí você, como é que a pessoa tem lepra e não está impuro? Porque ele não está falando da lepra propriamente dita. Ele está falando de uma mancha, de uma coceira, de algo desse tipo. E aqui, eu pedi para vocês abrirem aí, né, em Levítico 13, olha o que ele diz no versículo 2, ó. Quando uma pessoa tiver inchaço, pústula ou mancha. Você sabe o que é pústula? Como é que está aí na Bíblia de vocês? Erupção, é coceira. Ou uma... Você lembra um caroço que parece uma espinha, mas não é uma espinha? Ele cria um certo pus. Isso seria uma pústula. Como é? Pústula. É uma erupção. Então, uma coceira, uma pústula, né? Tudo isso seria doenças que seriam doenças na pele que tornaria a pessoa impura ou não. Ia depender se fosse uma lepra. Se isso desenvolvesse para uma lepra. Né? A gente não vai ler muito aí, porque senão vai ficar muito grande. Mas olha o 9. Quando uma pessoa tiver uma mancha de lepra, será levada ao sacerdote. Ele vai examinar. Se houver inchaço branco na pele, que tenha tornado o pelo branco, e no inchaço houver carne viva, a lepra crônica. E aí ele vai dizer que essa pessoa precisa ser isolada. Versículo 12. Se a lepra se espalhar muito e cobrir toda a pele da pessoa que tem a mancha, da cabeça até os pés, em todas as partes que os olhos do sacerdote podem verificar, este a examinará. Se a lepra tiver coberto todo o corpo, declarará a pessoa o quê? Não. Declarará. 13. A pessoa ficará pura. Já que tudo se tornou branco, a pessoa está pura. Como é que uma pessoa com lepra vai estar totalmente pura se ficar tudo branco? Porque não é lepra. Qual é a doença que deixa o corpo todo branco? Não, também. Vitiligo. Então, se o corpo ficar todo branco, então ela está pura. Por que ela está pura? Porque não é lepra. Mas a palavra que está aqui é qual? Lepra. Porque eles usam essa palavra para qualquer doença na pele. Vocês entenderam, né? Volte para Números. Então, as pessoas, e assim, eu não falei para vocês, mas os outros capítulos, tanto 14 como 15, lá de Levítico, ele tanto vai falar de lepra, como ele vai falar de... o que ele vai falar aqui no versículo 1, meu Deus, deixa eu ver aqui. Fluxo.
E aí ele vai falar tanto o fluxo da mulher natural, como o fluxo do homem. Ou um fluxo que é doença. Vocês estão entendendo, né? Não precisa ser mais claro que isso não, né? O fluxo da mulher, o fluxo do homem e um fluxo que seja uma doença. Vou dar um exemplo aqui, tá? Só para ficar mais claro. Por exemplo, gonorreia seria um fluxo que é uma doença. Então, esse tipo de fluxo faz o quê? Tira do acampamento. Por que é tirar do acampamento? Essa pessoa ia ser excluída, nunca mais ia voltar? Não, ela vai passar por um processo de purificação. Também. Até pelo seguinte, vamos supor, surgiu uma mancha branca. A gente sabe o que é? Não. Então, deixa ele lá. A gente não leu, mas tem esse processo. Deixa ele lá por 7 dias. Separa ele por 7 dias. Passou os 7 dias, ele volta no sacerdote. O sacerdote avalia. Não deu para saber o que é ainda? Deixa mais 7 dias. Até que ele consiga identificar. Aquela parte que a gente leu, que diz, olha, quando o corpo todo estiver branco, ali já é o final do processo. Que aí ele conseguiu identificar que não era a lepra. Era uma outra doença. Então, ele volta para o acampamento, porque agora não tem mais risco de contaminação. Só que ele ia passar por esse processo. E nesse caso aqui, esses fluxos, eles duram um período. Por exemplo, o fluxo da mulher dura um período. Terminou o fluxo, ela retorna. Mas tudo isso tinha um propósito. Era fazer aquele povo entender que no meio do acampamento não podia ter o quê, irmãos? Impureza. E por que não podia ter impureza? Veja o final do versículo 4. Aliás, final do versículo 3. O que diz aí? Porque ele habita lá. E aonde Deus habita não pode haver impurezas. Meus irmãos, a gente vai tratando disso aqui à medida que a gente for seguindo aqui, mas se a gente trouxer isso para nós hoje, nós estamos, ou nós somos, digamos assim, por assim dizer, esse acampamento do Senhor. Esse povo de Deus, somos nós a igreja. E no meio do nosso acampamento, do nosso ajuntamento, não pode haver impurezas. E caso haja, e essa daqui é uma impureza interna e... Não. É interna e... Quem é que gosta de ficar doente? Quem gosta de ficar doente, irmãos? Então é uma impureza involuntária. Então, no nosso meio não pode haver esse tipo de coisa. E se houver, é preciso, primeiro, separa, né? E trata. É claro, nós não estamos falando de... Tá todo mundo aqui, a pessoa cometeu um pecado, né? Olha, você vai agora participar do culto isolado. Não é isso. Quando a gente fala separa, cuida dela, individualmente falando. Separado do corpo, no sentido de que você não precisa tratar alguém na frente de todos. Esse é o sentido. Mas precisa ser tratado. A gente, enquanto igreja, não pode ter medo de tratar impurezas. Porque se a gente tem medo de tratar impureza, o que vai acontecer se a gente não trata? O que acontece se alguém não trata da lepra? Ela se espalha no corpo da pessoa e ela contamina. Então a gente não pode ter medo de tratar. É claro, precisa ser tratado da maneira correta. Mas não pode ter medo de tratar. Ah, não vou falar nada com o Charles, não. Eu tô vendo que o Charles tá fazendo um negócio que não é certo. Mas não vou falar porque vai que ele sai da igreja. Não pode. Tem que tratar.
E, obviamente, a gente vai tratar da maneira como Jesus nos ensinou que a gente tem que tratar. Como é que a gente trata o pecado? As questões do pecado, como é? Se vocês pecarem, vocês vão ser apedrejados. É assim? Como é que a gente trata a questão do pecado? Como é, vô? Com brandura, com amor, sem deixar de falar o que é correto, mas com amor. Porque se a gente não fizer assim, ao invés de tratar, a gente vai fazer o quê? Se não for com amor e com brandura, a gente vai matar. Ao invés de tratar, ao invés de curar, vai matar. Aí a gente vai deixar de ser um lugar de cura para ser um cemitério. Exato. Examinava uma vez, examinava duas, examinava três. Até ter a certeza e tratar da maneira correta. Mas esse é o ponto. Não pode haver impureza no nosso meio. Não pode haver esse tipo de coisa no meio do arraiá, no meio do acampamento, no meio da igreja. E por que não? Final do versículo 3. Por que não pode? Porque Deus habita aqui. Meus irmãos, olhe para cá, por favor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que a igreja é de Jesus? Ela é o corpo, né? Pode haver pecado no corpo de Jesus? Não faz o menor sentido haver pecado no corpo de Cristo. A não ser que a gente não seja corpo. Aí você pode ser o que você quiser e fazer o que você quiser. Mas sendo o corpo de Jesus, não pode haver impurezas. Senão não é o corpo. Então Jesus, que é a igreja, não pode haver impureza. Assim como não podia haver impureza no meio do acampamento do povo. Vocês entenderam? Não pode deixar que a impureza prevaleça, senão ela contamina. E aí, tem a impureza voluntária, a involuntária, né, que seria tocar num morto. Né? Eu acredito que vocês não toquem morto, não, né? Sim ou não? Ficar impuro, né? Mas é tão interessante essa questão, né? Eu lembrando aqui de Jesus, né? É que Jesus, vocês lembram quando ele cura o filho da viúva de Naim? Ele vem andando e vem o cortejo fúnebre, né? Como chama, né? Vindo em direção a ele. Aí tá todo mundo vindo de lá para cá no cortejo fúnebre, carregando o caixão, e ele tá indo na direção do caixão. Aí ele chega perto do caixão e toca no caixão. Teoricamente, o que aconteceu com Jesus? Ele ficou impuro, né? Teoricamente. Obviamente, Jesus não ficou impuro, né? Mas para aquelas pessoas, Jesus teria ficado impuro. Qual é a única maneira para todos aqueles de Jesus deixar de ser impuro? Era se não houvesse morto. Não é não? Só fica impuro se tocar no morto. E se não tiver mais morto? Não fica impuro. Então ele ressuscita o menino. Que daria, para eles, daria no mesmo. Tanto tocar no caixão como tocar no defunto, para eles era a mesma coisa. Que é aquela história
é a história do puro. Ele faz a mesma coisa com o leproso. Se tocar no leproso, estava impuro. Aí Jesus sabe faz o quê? Ao invés de tocar, ele já não queria. Tipo assim, ele achou pouco tocar, né? No leproso. Aí ele abraça. Qual é a única maneira dele não ficar impuro? Se não houvesse mais leproso. Aí ele cura o leproso. Vocês entendem? Então, com certeza. É a história, né, que a gente, na época da faculdade, a gente brincava muito com isso, né? Que isso foi uma discussão, já falei até aqui algumas vezes, uma discussão teológica lá atrás, no século XIV, né? Que era o seguinte, se uma mosca cai na água benta, a água fica impura ou a mosca fica benta? Isso foi uma discussão lá atrás, sério mesmo. E aí, essa era a situação de Jesus, né? Ao invés de Jesus ficar impuro, ele purificava tudo que ele tocava. Né? Era. Exatamente. A gente está falando aqui de fluxo, né? Então, a mulher que tocou nele, teoricamente, ele ficou impuro. Ele só não ficaria mais impuro se não houvesse mais fluxo na mulher. E aí ela foi curada. Muito bem. Passando agora para aquelas coisas que são pecados, né? Voluntários ou impurezas voluntárias, que são mais escrachadamente pecaminosas. Versículo 5. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas, quando um homem ou uma mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor, tornando-se culpado, confessará o pecado que houver cometido e fará plena restituição pela sua culpa. E ainda acrescentará um quinto a essa restituição e dará àquele contra quem pecou. Mas se um homem não tiver parente próximo a quem se possa fazer restituição pela culpa, esta será feita ao Senhor e será do sacerdote. Então vamos lá. Ele não está dizendo exatamente que pecado é que a pessoa cometeu. Mas a gente pode ter uma noção. Provavelmente esse pecado é um pecado de você se apropriar do que é do outro. Ou talvez até matar alguém. Talvez seja uma dessas duas coisas ou as duas coisas. Porque ele até diz no versículo 8, né? Se essa pessoa não tiver um parente próximo para receber, não, por que essa pessoa tem que ter um parente próximo para receber? A não ser que ela esteja morta. Então, é um pecado ou de morte ou alguém que pegou o que era de outra pessoa. E aí precisa ser restituído. Aí, se essa pessoa não tem um parente próximo para receber, ela morreu. Não tem um parente próximo para receber, essa restituição seria dada ao Senhor e ficaria com o sacerdote. Era dele. Certo? Mas o ponto aqui é: os pecados precisam ser tratados. Não pode passar impune. Não pode passar em branco. Pecou, restitui. A primeira coisa que ele diz, se um homem ou uma mulher pecar, o que ele tem que fazer? Lê aí. Versículo 5. Aliás, versículo 7. O que tem que fazer? Confessar. Confessar para quem? Vem aqui, né? Sobe. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu pequei, né? É? O que seria esse confessar aqui? Primeiramente a Deus. Segundo, para um irmão. Para um irmão que você sabe que é um irmão maduro e que é um irmão de confiança. Mas tem que confessar.
Porque quando a gente confessa, como Tiago vai dizer lá na epístola dele, né? Confessai os vossos pecados a Deus para ser perdoado e ao irmão para ser sarado. Por que é o irmão para ser sarado? Porque se o irmão sabe do teu pecado, ele pode te ajudar e até te vigiar. Para que você não peque mais. Quando você peca e está em oculto, é muito fácil, ninguém sabe. Mas quando alguém sabe do pecado que você comete, você procura não fazer, porque você sabe que alguém sabe. Porque a gente é assim, né? Porque eu já até falei isso, né? Geralmente a pessoa quando vai pecar, ela fala assim, né? Ó. Quando na verdade ela deveria fazer o quê? E aí não tem jeito, né? Eu sempre falo que a questão do pecado é uma questão de fé e presença. Né? Por que fé e presença? Porque eu tenho certeza que se um irmão tiver na sua presença, você estiver na presença de um irmão, você não vai pecar, meu irmão. E por que fé? Porque se a gente estiver na presença do irmão, a gente não peca, mas Deus está na nossa presença, ou nós estamos na presença de Deus toda hora, a não ser que a gente não creia. Por isso é uma questão de fé e presença. Fé para acreditar que Deus sempre está presente. Se a gente tivesse a fé, a gente não pecaria, pelo menos não voluntariamente. A não ser pecados involuntários. Mas o ponto é, Deus está dizendo que esses pecados precisam ser tratados, confessados e restituídos. Amém? Aí ele vem para uma outra situação, lá para o versículo 11, que é uma situação de adultério, mas é uma situação de adultério um pouco incomum. Porque ele vai tratar aqui de duas situações. Uma é a situação de adultério quando não tem testemunha. A mulher adulterou, mas não tem testemunha. Aí o marido ficou encucado, ficou desconfiado. E aí, se ele desconfiou e a mulher está fazendo, ou ele está só desconfiado, mas a pobre da mulher não tem culpa nenhuma. Nesses dois casos, é só ciúme. Nesses dois casos, ele precisa oferecer uma oferta. Porque ciúme inflama. Imagine um homem morrendo de ciúme da mulher, num acampamento. Para onde essa mulher olhar? Vai acabar com o acampamento. É ou não é? Então precisa ser sarado, precisa ser sanado. Então, ou ele está desconfiado porque ela realmente fez, ou ele está desconfiado e ela não fez nada, é só a desconfiança dele. Nos dois casos ele tem que oferecer uma oferta. Porque ciúme é pecado. E não confunda com aquele versículo lá que vai dizer que Deus tem ciúme de nós. Ali é outra história. Mas esse tipo de ciúme que ele está falando aqui é pecaminoso. E aí, por que Deus está trazendo isso com mais detalhe? Porque já tem uma lei sobre isso. Se a gente for lá para... Vamos lá, bem rapidinho. Levítico 10. Perdão, 20. Levítico capítulo 20. Versículo 10. Todos abriram? Olha o que diz, ó. O homem que adulterar com a mulher do outro, que adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto, tanto o homem como a mulher, tanto o adúltero como a adúltera. Então já tem uma lei sobre isso. Levítico 20, 10. Então por que Deus está falando aqui sendo mais específico? Porque imagine, a lei é, a mulher ou o homem adulterou, né, será morto. Só que, olha aqui, o final do versículo 13 do capítulo 5 aqui de Números.
Finalzinho, ó. Por não ter sido apanhado em flagrante, por não haver testemunha. Então imagine se o cara tá só desconfiado da mulher, né? Porque o que é que diz a lei? Se houver adultério, apedreja. Mas aí o cara tá só desconfiado. Imagina o que ele ia fazer. Então Deus está aqui sendo justo para que não se cometa uma injustiça. Se for só caraminhola da cabeça do homem, essa mulher não pode sofrer dano nenhum. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, sendo verdade ou não, ela tendo feito ou não, ele levava ela até o sacerdote, levava uma oferta, o sacerdote ia pegar uma água purificada, dentro dessa água ele ia pegar a poeira do tabernáculo que a gente viu aqui, jogar dentro dessa água, mexer e dar para a mulher beber. O tabernáculo era o quê, irmãos? Puro, santo. Se essa mulher tivesse realmente cometido adultério, olha aí comigo, versículo 21. Então o sacerdote, fazendo a mulher prestar o juramento de maldição, lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor definhar a tua coxa e inchar o teu ventre. Versículo 27. Quando tiver feito que ela beba água, acontecerá que, se ela houvesse contaminado e pecado contra o marido, a água que traz consigo a maldição entrará nela, tornando-se amarga. Seu ventre inchará, sua coxa definhará, e a mulher será uma maldição no meio do seu povo. A ideia aqui de secar o ventre, de inchar o ventre, de secar a coxa, é uma ideia, na verdade, dupla. A primeira é, se ela estiver grávida, ela vai perder o menino. E a segunda é, ela não vai mais ter filho. Por isso ela vai ser uma vergonha no meio do povo. Porque naquela época, uma mulher que não tinha filho era vergonhoso. Então, se ela tiver culpa, ela vai, se tiver grávida, perder o menino e nunca mais vai ter. Ficaria estéril. E se ela não tiver feito nada? Versículo 28. Mas se a mulher não houvesse contaminado, foi inocente, então ficará livre e terá filhos. Mas de um jeito ou de outro, ela sendo culpada ou sendo só caraminhola da cabeça do marido, é necessário fazer tanto esse ritual como levar ao Senhor uma oferta. Como pagamento por todo esse pecado. Seja o dela, seja o do marido por estar com ciúme. Se ela for inocente, sim. Se não, com ele não acontece nada, ele só pagou a dívida. Porque o marido estava com ciúme da mulher. Tinha, mas a mulher, ela naquela época, né? Hoje está diferente. Mas a mulher naquela época, se ela tivesse com ciúme, ela não mataria o marido. Hoje ela fatia e bota numa mala. Mas o marido, por sua vez, aqui, ele poderia apedrejar. Por isso a ordem é para o marido. Se a mulher já não fosse estéril. Aí provavelmente ela teria filhos. Né? Porque, no caso aqui, ela se tornaria estéril por causa do pecado dela. Né? Mas no meio do povo existia uma lei de Deus que, se o povo seguisse isso aqui, a gente até viu isso em Êxodo, né? Se o povo obedecesse às leis de Deus, não haveria estéril no meio do povo.
O problema é que o povo não obedecia. E aí sempre tinha. Mas existia essa ordem de Deus. Não necessariamente, mas tem a ver o fato de que o povo não era obediente. Por isso sempre tinha mulher estéril. Mas se o povo obedecesse, não era para ter. Porque foi uma promessa de Deus para o povo. Se vocês obedecerem, não haverá estéril no meio de vocês. O povo não obedecia, né? Com toda certeza. Qualquer mal na nossa terra é consequência do pecado. As doenças, a esterilidade. Porque a ordem de Deus lá em Adão e Eva era qual? Qual foi a ordem lá? Só estava Adão e Eva. O que Deus disse para eles? Também, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Essa sempre foi a ordem. Não é não? Mas o pecado modifica tudo isso aí. Eu falava? Não? Deu para entender? Essa é a lei a respeito do ciúme. Mas lembre-se, ele está colocando isso aqui dentro daquele conjunto de coisas que contaminam. O ciúme, a infidelidade conjugal contamina todo o acampamento. Assim como até hoje a infidelidade conjugal, assim como o ciúme, contamina a igreja. Você imagina, né? Um casal que o marido não pode olhar para o lado, a mulher não pode olhar para o lado. Como é que fica esse negócio? Não é ruim? Não fica contaminado a coisa? E o pior é que contamina outros. Porque já pensou? O cara tem morrendo de ciúme, né? Aí ele chega pro irmão e diz: tu tá olhando pra minha mulher? Aí a mulher do irmão, que nem tava, já tu tá olhando pra mulher dele? Causou uma confusão em dois casal. Não é não? Não inflama a igreja? Não inflama todo mundo? Então, isso tem que ser tratado. O ciúme é algo no coração do ser humano que precisa ser tratado. Não é de Deus. Se fosse de Deus, ele não mandava pagar uma contribuição aqui, não, como restituição. A gente acabou de ver, ó, se você pecar, restitui. Aí ele vem, fala do ciúme e manda restituir. Restituir o quê? Porque era pecaminoso. E ainda é. A gente costuma até ouvir, né? Não, o ciúme certo ciúme é saudável. Nunca foi. Isso não é bíblico. Nunca foi bíblico. Nunca foi de Deus. E mais uma vez eu repito, não confunda com aquele versículo lá que diz que Deus tem ciúme de nós. É outra coisa ali. Deixa eu explicar uma coisa. Por que o ciúme ele é pecaminoso? O que faz uma pessoa ter ciúme da outra? E não diga que é o amor, porque não é não. É um sentimento de posse. Quando você acha que aquela pessoa é sua, então, não é? E por que isso é pecaminoso? Porque por mais que nós sejamos nós pertencemos a Deus. E se a gente começar a achar que o outro é meu como propriedade, eu vou estar me fazendo às vezes de quem? Por isso é pecaminoso. Deus poderia sim ter ciúme de nós, porque de fato, entenderam? Propriedade exclusiva de Deus. Exatamente. Então, essa lei, ela ajuda no sentido
pensou ele com ciúme, aí vai querer. Já que a lei dizia que se cometer adultério, apedreja, imagina esse homem só. Não, eu não tenho certeza, não tem testemunho, mas eu acho. Acabou. Então Deus está sendo específico dentro de uma lei que já existe para que possa haver justiça. E mais, né? Não só haver justiça, como proteger as mulheres. Aqui com essa lei, as mulheres estão sendo protegidas. Só não ia ser protegida quem tivesse cometido o pecado. Não é? Se posso, né? Isso vai me lembrar de Diana, teve a criança que Samuel, não, do Senhor. É do Senhor, exatamente. Né? O Samuel pertencia ao Senhor. E aí, só para a gente assim, concluir essa parte, versículo 29, essa é a lei dos ciúmes. Quando uma mulher quebra o voto conjugal ao se desviar e se contaminar, né? Se contaminar quando ela adulterar. E o versículo 30, ou a respeito do homem, sobre quem vier o sentimento de ciúme. Eu não sei como é que está escrito aí na sua versão, mas essa palavra sentimento que está aqui, em algumas versões ela traz o espírito de ciúme. Meu irmão, a ideia é como se fosse um espírito maligno que traz esse sentimento. O espírito do ciúme. Muito bem, capítulo 6. E agora nós vamos para os nazireus. Sim. Deixa eu só fazer uma colocação. Com certeza, mano. Como é que se encaixa aqui a mulher que foi pegada no telefone de João, né? Quando Jesus, só escrevendo no chão, ele lança lá a ideia bíblica, lógico, né? Uhum. Quem tiver cometido adultério, Que não tiver cometido pecado. quem tiver pecado, que joga a primeira pedra, né? Uhum. Eles não levaram em consideração que se é adultério, então teria que ter os dois, né? Sim. Ali tá tudo errado, mano. Primeiro porque eles chegam dizendo que ela foi pega em flagrante. Foi? Foi, cadê o homem? Se foi, cadê o homem que estava com ela? Né? Porque se foi flagrante, o que, que a lei dizia? Tanto o adúltero como a adúltera. Por que só ela? Então já começa errado por ali. Talvez nem foi pega em flagrante. Se foi, ele estava encobertando alguém. Que também está errado. E aí o que Jesus faz ali é mostrar para eles, porque ali tem todo um contexto por trás, né? O contexto ali é que eles não conheciam a lei como eles diziam que conheciam. Porque um pouco mais atrás a gente vê que o soldado que eles mandaram prender Jesus, o soldado volta e diz, olha, a gente nunca viu ninguém fazer o que ele faz. Aí eles dizem, vocês também foram enganados? Por acaso algum de nós aqui acreditou nele? Eles colocam para ele como sendo eles os detentores do conhecimento do Antigo Testamento. E Jesus está mostrando para eles que eles não conhecem. Porque o simples fato de Jesus se abaixar e escrever na mão remete a um texto do Antigo Testamento. Que eles nem sequer lembravam. Então tem todo esse contexto aí por trás. E aí, para ser justo, tudo bem, vocês podem apedrejar ela. Caso haja aqui alguém que nunca cometeu pecado. E a conclusão é a mais maravilhosa do mundo, né? Quando todo mundo vai embora, ele pergunta o que para a mulher? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela diz, ninguém, sim. E aí ele diz a frase que é a mais maravilhosa e correta possível. Nem eu. Por que ele diz nem eu? Porque ele era o único que podia. Porque dali só ele não tinha pecado. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
Mas tá ali, tá tudo errado ali. E aí a gente vê a graça de Cristo na vida dela. Sim, Tem como ver a graça lá também. com certeza. Tem. Capítulo 6. Versículo 1. Fala aos israelitas: quando alguém, homem ou mulher, fizer voto especial de Nazireu, a fim de separar para o Senhor, não beberá mais vinho, nem bebida forte, não beberá vinagre, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uva, nem comerá uva fresca, nem seca. Por todos os dias do seu nazirado, não comerá coisa alguma feita de uva, nem de semente, nem de casca, não passará navalha sobre a cabeça durante todos os dias do seu voto de nazirado. Será santo até que se cumpra os dias pelos quais tenha se separado para o Senhor. Deixará crescer o cabelo da cabeça. Vamos lá. Sim. É isso que eu vou falar agora. Tem calma. Primeiro, a gente não pode confundir Nazireu com Nazareno. Não confunda. Nazareno é alguém que nasceu em Nazaré. Jesus, ele era chamado Jesus o... Mas apesar dele não ter nascido em Nazaré, né? Ele nasce em Belém. Belém da Judéia. Né? E Nazaré era na Galileia. Mas o fato é que ele cresceu em Nazaré. Então, as pessoas diziam que ele era nazareno. Então, não confunda. O nazirado é um voto. É alguém que se separa, que se consagra a Deus. Que se separa para se achegar mais a Deus. Isso aqui é muito parecido com hoje em dia, com o jejum. Alguém que por um determinado período se separa para se consagrar, se dedicar ao Senhor. Então, o nazirado tinha esse propósito. Se a gente continuar lendo aqui, ele vai dizer que ele também não pode tocar em defunto. Né? Além de tudo que a gente leu, ele não podia cortar a barba, cortar o cabelo, ele não podia tomar bebida forte, não podia tocar em defunto. Aí, e se um defunto morresse nos braços dele? Tem isso aqui. Aí vai dizer que ele tem que se purificar, mas todos os dias que ele passou para trás, ele perdeu. Ele tem que começar tudo de novo. Mas tudo isso era para quê? Para ele se dedicar a Deus. Para ele se consagrar a Deus. Como eu disse, tem muito mais a ver com a gente hoje, como se fosse um jejum. Jejum que, né, hoje em dia, quase ninguém mais faz, né? Hã? Que é interessante porque a gente parece que perdeu a maneira de fazer, né? Jejum, a maneira correta, e perdeu o sentido do jejum. Por exemplo, tem gente que diz assim: ó, essa semana eu vou fazer jejum de internet. Isso não é jejum. Jejum tem sempre a ver com comida. Não existe jejum de internet, de televisão, de nada disso. Não tem nada a ver com jejum. Jejum tem a ver com alimentação. Tem a ver com comida. E perdeu também o sentido. Qual? Eu vou jejuar para conseguir alguma coisa. Jejum não é para isso, meu irmão. Jejum é para você se dedicar a Deus, assim como o nazirado. Para você estar mais com Deus, consagrado a Deus. Isso é o jejum. Entende? Então não é para você, eu vou jejuar, sabe por quê? Porque eu vou conseguir um emprego. Esse jejum não faz o menor sentido.
Porque o jejum é para você se abster das coisas materiais. Aí você faz um jejum para obter uma coisa material, não faz sentido. Entende? Tá na hora de a gente começar a fazer nosso jejum, né? Jejum pode ser tanto individual como coletivo. A gente vê isso na escritura. Às vezes toda a nação fazia jejum, às vezes uma pessoa. O jejum ele pode tanto ser coletivo como individual. Mas independente disso, para que serve? Para se consagrar mais a Deus. Então por que eu estou falando isso? Porque o nazirado era para isso. Né? E sempre durava um período. Depois que ele cumpria aquele período, né? Você lembra? A gente leu aqui, não podia cortar o cabelo. Quando passava o período do nazirado, ele iria, deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 18, acho que é isso. Versículo 18. Olha só. Então o nazireu rapará o cabelo do seu nazirado à entrada da tenda da revelação e colocará sobre o fogo o que está debaixo do sacrifício das ofertas pacíficas. Então, depois que ele passava o período, ele ia para a entrada da tenda e lá o cabelo dele, a cabeça dele era raspada. E aí jogava no fogo, junto com os sacrifícios. Então, tudo isso para ele se consagrar. Se você continuar lendo aqui, você vai ver. Aí, depois de tudo isso, ele podia voltar a comer as coisas, a beber bebida forte, tudo isso ele podia fazer. Depois que ele passava o período do nazirado. Raspou a cabeça, o apóstolo Paulo. Provavelmente sim, né? Até a questão da alimentação dele, que foi bem específica, né? Que é o voto mesmo do nazireu. Aí, quem ia fazer é quem estabelecia. É igual a gente quando vai fazer jejum. Você vai fazer jejum de quanto tempo? Aí você estabelece. Mas o ponto aqui é que ele está, em outras palavras, como se ele estivesse entregando o voto a Deus. Ele faz um voto e no final ele entrega esse voto a Deus. Como é? Sim, não era uma coisa obrigatória e não vinha de Deus, era algo que vinha de quem estava fazendo o voto. Não, esse período aqui é o período se caso alguém morra nos braços dele. Aí ele ia passar esses 8 dias aí para se purificar. Amém? Para finalizar, versículo 22. Eu tenho... Sim. Explica aqui para o meu bebê. Fala, Liv, fala que eu te escuto. No caso do Sansão, sim. Mas o Sansão é uma exceção e não uma regra. Samuel não, porque Samuel partiu da mãe dele. A mãe dele dedicou ele. Então partiu da vontade de alguém e não do próprio Deus. Sansão é uma exceção. Provavelmente que eu tô me lembrando agora, sim. Sim, mas aí partiu da mãe dele, não dele mesmo. E nem de Deus, né? Foi algo que veio da Ana e não de Deus, né? Sansão realmente é uma exceção. E a gente não pode usar a exceção como regra. Né? Versículo 22. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, assim abençoarei os israelitas. 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti
o seu rosto e te dê paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Deus está dizendo aqui que Moisés dissesse para o povo que Deus iria abençoar eles. Que a bênção de Deus estaria sobre aquele povo. E aí ele fala 4 coisas aqui, que são 4 bênçãos. A primeira é, versículo 23. Não, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, a proteção de Deus é uma bênção de Deus na vida do seu povo. A segunda coisa que ele fala, versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. É interessante porque essa frase, Deus faça resplandecer o rosto sobre ti, tem uma conotação de que a santidade de Deus estaria sobre o povo. Então, olha só, imagina a santidade de Deus sobre o povo. O que poderia acontecer com esse povo? Se a santidade de Deus está em cima dele. Morrer. Então, que o Senhor tenha misericórdia. Então, a segunda bênção, a misericórdia. A misericórdia do Senhor sobre o seu povo é uma bênção que esse povo recebe de Deus. A terceira coisa que ele vai falar, versículo 26, que o Senhor leve sobre ti o rosto e te dê paz. A paz no povo de Deus, para o povo de Deus, vinda da parte de Deus, é uma bênção. Na verdade, o guardar é a bênção. Que Deus te abençoe e guarde. O guardar é a bênção que Deus está dando. Quando Deus abençoa, ele guarda. E o final, versículo 27. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. A quarta e última bênção é invocar a Deus. Meu irmão, olha só, o que é invocar? Tem a ver, mas não é só isso. Chamar, clamar. E geralmente você invoca, você clama, você chama. Quando? Não é não? Quando você está necessitado. E a bênção aqui é justamente o seguinte: não é só que eles iriam invocar, é que quando eles invocassem, Deus ia ouvir. Então essa é a bênção. O povo de Deus, ele tem a certeza de que quando ele clama, Deus ouve. Essa é a bênção. Então Deus ia guardar, Deus ia ter misericórdia, tudo isso é bênção. Deus ia dar paz e Deus vai ouvir esse povo quando ele clamar. Irmãos, a gente está muito acostumado de maneira negativa com a palavra bênção. Infelizmente, está acostumado de maneira negativa. Porque as pessoas, elas sempre falam assim, eu vou lá buscar minha bênção. Né? É ou não é? Mas aí, às vezes, a gente, com medo desse tipo de coisa, né, de cair nessa armadilha, a gente começa a achar, ou até parece achar, que receber de Deus uma bênção é ruim. E não é. Ou até a gente fica com medo de pedir que Deus nos abençoe de alguma maneira. A gente não pode, com medo de cair num erro, cair no outro. Por um lado, eu vou lá só buscar a minha bênção. No outro, eu não vou nem buscar. Eu não vou nem pedir. A bênção do Senhor sobre o seu povo é algo bom. E o povo de Deus precisa, de fato, estar debaixo da bênção do Senhor. A bênção
da proteção, a bênção da misericórdia, a bênção da paz e a bênção de Deus nos ouvir. Amém? O que a gente aprendeu hoje? Por favor, leiam aí para não virar. Primeiro, a pureza, irmãos, é fundamental. O povo estava indo para a terra lá para trazer julgamento para aquele povo. Mas como é que eles iam trazer julgamento para um povo impuro se ele não tivesse impuro? Como é que nós vamos pregar o evangelho para que pessoas se convertam se nós não estamos vivendo em santidade? Se nós não estamos vivendo a partir desse evangelho que a gente está pregando? A pureza entre nós é fundamental. Para que as pessoas creiam nessa palavra que a gente está trazendo. Amém, irmãos? Nós somos a nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a pureza no nosso meio é fundamental. 2. A fidelidade conjugal é muito importante. Maridos e esposas devem obedecer ao mandamento de não cometer adultério, até mesmo a luxúria, sensualidade, pensamentos impuros é proibido. Eu sei que a gente escuta muito escuta pouco essa palavra, né? Luxúria. Mas a luxúria, em muitas versões da Bíblia, ela é traduzida por sensualidade. E aí depende, seja de homem ou seja de mulher. A sensualidade da mulher, que não é especificamente para o seu marido, é pecado. A sensualidade do homem, que não é especificamente para a sua mulher, é pecado. Pensamentos lascivos, pensamentos impuros. O homem pensando em outra mulher, a mulher pensando em outro homem, pecado. E tudo isso caracteriza o adultério. Você lembra o que Jesus falou? Se em seu coração você olhar para uma mulher que não é a sua e desejá-la, você já cometeu adultério. Isso é lascívia. Isso é adultério. Então, se nós queremos uma igreja pura, né? Nós precisamos manter a pureza no nosso casamento, na nossa vida conjugal. 3. Ninguém sabe. Você é dedicado a Deus? Você é dedicado a Deus mesmo, da mesma forma que os nazireus eram? De certo modo, todo cristão é dedicado a Deus. Você é dedicado a Deus? Você é dedicado a Deus? É dedicado do mesmo modo que os nazireus? Ixi, agora piorou, né? Todos nós somos dedicados a Deus. Todo cristão, ele foi dedicado ao Senhor. O que nós precisamos fazer é viver dessa maneira. Como pessoas que de fato são consagradas ao Senhor. E por último, A bênção de Deus deve estar sobre todos nós cristãos, assim como ela estava sobre o povo de Israel. a bênção de Deus, irmãos, é boa. Quais foram as bênçãos aqui? Proteção, misericórdia, paz e Deus ouvir o nosso clamor. Essas mesmas bênçãos que estavam lá, elas também estão aqui para nós hoje. O Paulo fala de bênçãos celestiais. As bênçãos celestiais. E o povo de Deus precisa ser ou estar debaixo dessa bênção. Amém? Vamos ficar de pé. Tem 2 minutos aqui, ó. Vamos orar, irmãos. Alguém falou? Ah.
Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. A tua palavra sempre é muito rica, Senhor. E ela é apta para nos ensinar, nos corrigir, nos fortalecer na justiça, para que sejamos, Senhor, homens e mulheres dedicados à tua obra, aperfeiçoados pela tua palavra. Então, ó Deus, nos abençoa a cada dia por meio da tua palavra. Que cada ensinamento que ouvimos aqui nessa noite, ele não apenas fique em nossos ouvidos, mas desça até o nosso coração. Que nós possamos ir para as nossas casas reflexivos de tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Que nós possamos lutar para manter, Senhor, a tua igreja aqui, o nosso meio, uma igreja pura, que vive, ó Deus, longe das impurezas, que luta para tratar outros, aqueles que caíram na impureza, que nós possamos ajudá-los a ser corrigidos e voltarem a ser puros. E se nós, ó Deus, cairmos, que outros também possam nos ajudar. Ó Deus, nos abençoa para que possamos verdadeiramente fazer a tua vontade, nos dedicar cada vez mais como servos do Senhor na obra do Senhor. No mais, ó Deus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida da tua igreja. Que nós possamos, ó Pai, estarmos protegidos e debaixo da tua misericórdia, dentro da tua paz, e que o Senhor sempre nos escute. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas, nos abençoa, nos fortalece, nos transforma, nos molda por intermédio da tua palavra e nos faz, Senhor, chegar em paz para que nenhum mal nos aconteça. Fica conosco, nos abençoa, tudo isso que te pedimos e em nome de Jesus nós já te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.